Fala aí, galera. Bom dia. Espero que vocês estejam bem e, enfim, bora começar com isso. Na aula de hoje a gente vai corrigir os exercícios que foram propostos na semana passada, tá? Deixei aqui alguns exemplos das matrizes especiais que nós vimos nessa última aula, tá? Mas vamos embora começar aí. O exercício número 1, ele pede para determinar a matriz quadrada de ordem 2, na qual os elementos, A e J são dados aí por essa razão, I divididos por J. Então, primeira coisa é saber o seguinte: se a matriz é quadrada de ordem 2, ela tem esta forma aqui, beleza? Ela possui duas linhas e duas colunas, tranquilo? Aqui é fácil mesmo determinar cada elemento, porque é só dividir o índice I, que é o primeiro número que aparece, pelo índice J, que é o segundo número que aparece. Então, aqui, começando aqui na primeira linha, ó, o elemento A1 tem o índice I igual a 1, o índice J igual a 1. Logo, esse elemento vai ser 1 dividido por 1, que é igual a 1, certo? Então, aqui, o elemento A12 possui o índice I igual a 1, o índice J igual a 2. Logo, esse elemento vai ser igual a 1 meio, que é o índice I, dividido pelo índice J. Aqui na segunda linha, ó, o elemento A21 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 1. Ou seja, esse elemento A21 vai ser igual a 2 divididos por 1, que é igual a 2. Para finalizar, o elemento A22 possui tanto o índice I quanto o índice J iguais a 2, ou seja, esse elemento A22 é igual a 2 divididos por 2, que é igual a 1. Quando a gente substitui os elementos aqui na matriz A, ela vai possuir aqui essa forma. Bem, aqui o exercício número 2 está pedindo para determinar os elementos das diagonais principal e secundária da matriz A. Reparem que a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3, cujos elementos são dados aqui por essa lei de formação: 2 vezes o índice I mais o índice J ao quadrado. Então, como a matriz A ela tem ordem 3 por 3, ela possui 3 linhas e 3 colunas, e com isso a forma dela é essa que aparece aqui indicada. Então, para determinar cada elemento, basta substituir os índices I e J na lei de formação. Então, ó, começando aqui da primeira linha, o elemento A11 tem o índice I igual a 1, o índice J igual a 1. Ou seja, quando a gente substituir aqui, nós vamos ter 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. 2 vezes 1 é igual a 2, 1 ao quadrado é igual a 1, 2 mais 1 é igual a 3. O elemento A12, o índice I vale 1, o índice J vale 2. Ou seja, quando a gente substituir lá na lei de formação, nós vamos ter 2 vezes 1 mais o índice J, que é igual a 2 ao quadrado. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4, 2 mais 4 é igual a 6. O elemento A13 possui o índice I igual a 1, o índice J igual a 3. Ou seja, quando a gente substituir lá na lei de formação, nós vamos ter 2 vezes 1
mais o índice j, que é igual a 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 1 é igual a 2, 3 ao quadrado é igual a 9, 2 mais 9 é igual a 11. Passando para a segunda linha, ó, o elemento A21 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 1. Ou seja, eu vou ter 2 vezes o índice I, que vale 2, mais o índice J ao quadrado, então eu vou ter 1 ao quadrado. Então, ó, 2 vezes 2 é igual a 4, 1 ao quadrado é igual a 1, 4 mais 1 é igual a 5. O elemento A22 possui o índice I igual a 2, o índice J também é igual a 2. Então, quando a gente substitui na lei de formação, nós vamos ter 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, 2 ao quadrado é igual a 4, 4 mais 4 é igual a 8. O elemento A23 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 3. Ou seja, a gente vai ter 2 vezes o índice I, que é 2, mais o índice J, que é igual a 3, ao quadrado. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 mais 9 é igual a 13. Continuando, ó, o elemento A31, o índice I vale 3, o índice J vale 1. Quando a gente substitui tudo lá na lei de formação, nós vamos ter 2 vezes 3, que é o índice I, mais 1 ao quadrado, já que 1 é o índice J. Então, 2 vezes 3 é igual a 6, 1 ao quadrado é igual a 1, 6 mais 1 é igual a 7. O elemento A32, já na terceira linha, né, possui o índice I igual a 3, o índice J igual a 2. Então, quando a gente substitui na lei de formação, nós vamos ter 2 vezes 3, que é o índice I, mais o índice J, que é igual a 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 é 6, 2 ao quadrado é igual a 4, 6 mais 4 é igual a 10. Para finalizar, o elemento A33 possui os índices I e J iguais a 3. Então, quando a gente substituir lá na lei de formação, nós vamos ter 2 vezes 3, que é o índice I, mais o índice J, que também é 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 é igual a 6, 3 ao quadrado é igual a 9, 6 mais 9 é igual a 15. Então, quando a gente substitui tudo isso certinho lá nessa forma, né, da matriz A gente tem essa matriz. E aqui nessa matriz A, observem, os elementos da diagonal principal, que são esses aqui que eu deixei indicados em azul, são iguais a 3, 8 e 15. E os elementos da diagonal secundária dela, que eu deixei indicado aqui em verde, são iguais a 7, 8 e 11. No exercício número 3, temos o seguinte: dizemos que uma matriz quadrada ela é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha de cada coluna das diagonais são todas iguais. Ele quer saber qual ou quais dessas matrizes formam um quadrado mágico. Então, o que acontece? Eu deixei aqui as linhas em azul, as colunas em vermelho e as diagonais em verde. Observem que aqui na matriz A, todos os somatórios são iguais a 12, tá? Só vocês observarem aí as linhas, as colunas e as diagonais. Então, a matriz A ela forma um quadrado mágico. Agora, observem que na matriz B, isso já não acontece. Aqui, por exemplo, a primeira linha, o somatório é 33, por exemplo. Aqui nas diagonais, eu tenho uma diagonal que é igual, o somatório, né, dos elementos dela é igual a 33 e assim por diante. Então, a matriz B não forma um quadrado mágico. E a matriz C, também observem que esse somatório já não é o mesmo, das linhas, ou das colunas, ou das diagonais. Então, nesse exercício número 3, somente a matriz A é que forma um quadrado mágico. O exercício número 4 pede para determinar a transposta de cada matriz. Então, eu já deixei com cores diferentes para poder facilitar vocês na hora de entender o exercício, caso vocês tenham cometido algum erro. Então, observe o seguinte: para determinar a transposta de uma matriz, todas as linhas dessa matriz se transformam em colunas na sua transposta ou vice-versa. Beleza? Então, observem aqui no item A, eu tenho essa matriz A, os elementos da primeira linha da matriz A são iguais a 0 e π. Então, esses elementos aqui da primeira linha se transformam nos elementos da primeira coluna da sua transposta. Estão vendo? Aqui,
Os elementos da segunda linha da matriz A, que são iguais a π e 2π, se transformam nos elementos da segunda coluna da sua transposta. Só lembrando que a gente representa a transposta de uma matriz por esse, entre aspas, expoente, o T minúsculo. Tranquilo? Então aqui a matriz B é uma matriz de ordem 3, né, quadrada de ordem 3, mas o que é importante aqui? Ó? Observem que os elementos da primeira linha dela, que são iguais a 1, 6 e menos 16, se transformam nos elementos da primeira coluna da sua transposta. Ó, os elementos da segunda linha da matriz B, que são iguais a 5, 1 e 12, se transformam nos elementos da segunda coluna da sua transposta. Os elementos da terceira linha da matriz B, que são iguais a 15, menos 8 e menos 1, se transformam nos elementos da terceira coluna da sua transposta. Foi? Aqui na matriz C, então, os elementos aqui da primeira linha, que são iguais a 1, menos 2 e 5 meios, se transformam nos elementos da primeira coluna da transposta dessa matriz C. Os elementos aqui, que estão em verde, da segunda linha da matriz C, se transformam nos elementos da segunda coluna da sua transposta. Os elementos aqui, da terceira linha da matriz C, se transformam nos elementos da terceira coluna da sua transposta. Foi até aí? Continuando ainda o exercício número 4, para determinar a transposta de cada matriz. Aqui na matriz D, observem que os elementos da primeira linha da matriz D, que são iguais a menos 4, 0, 2 e 1, se transformam nos elementos da primeira coluna da sua transposta. Está vendo que está aqui em azul. Os elementos da segunda linha da matriz D, que aparece em verde, se transformam nos elementos da segunda coluna da sua transposta. Os elementos da terceira linha da matriz D, que estão aqui em roxo, menos 2, 3, 1 e menos 6, se transformam nos elementos da terceira coluna da sua transposta. Aqui os elementos da quarta linha da matriz D, que são iguais a 1, 5, menos 6 e 7, que estão em preto, se transformam nos elementos da quarta coluna da transposta da matriz D, como aparece aí indicado. Aqui a matriz reparem que a matriz é a matriz 2 por 3. Os elementos aqui da primeira linha, que estão em azul, 2, 4 e 3, se transformam nos elementos da primeira coluna da transposta da matriz E. Os elementos aqui da segunda linha da matriz E, que estão em verde, se transformam nos elementos da segunda coluna da transposta dessa matriz E. Só lembrando que a matriz E tem ordem 2 por 3. A transposta dessa matriz vai ter ordem 3 por 2. Tranquilo? Aqui a matriz F. A matriz F possui, no caso, é uma matriz de ordem 4 por 2. Os elementos aqui da primeira linha, que estão em azul, se transformam nos elementos da primeira coluna da transposta da matriz F. Os elementos da segunda linha da matriz F, que são iguais a 4 e 0, estão indicados em verde, se transformam nos elementos da segunda coluna da transposta dessa matriz F. Os elementos da terceira linha da matriz F, que são iguais a menos 2 e menos 3, se transformam nos elementos da terceira coluna da transposta da matriz F. Para finalizar, os elementos da quarta linha da matriz F se transformam nos elementos da quarta coluna da transposta dessa matriz, que aparece aqui indicado em preto. Só lembrando aqui, na verdade, ressaltando o seguinte, a matriz F é uma matriz 4 por 2, 4 linhas e 2 colunas, ao passo que a transposta da matriz F é uma matriz 2 por 4, é uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. Aqui o exercício número 5, ele fala o seguinte, determine os valores de x e y naquela igualdade.
Então, reparem que eu tenho uma igualdade, né, do lado direito do sinal de igual aparece o I3. O que representa o I3? O I3 é a matriz de identidade de ordem 3, ou seja, uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Então, a matriz I3 tem essa ordem que aparece aí. Então, essa igualdade vai ser satisfeita se isso aqui valer, ou seja, se essa matriz que foi dada, né, for igual à matriz identidade de ordem 3. Observem que tudo aquilo que aparece em vermelho já está certinho, os elementos são idênticos. Aí o que acontece? Eu tenho, na realidade, que me preocupar com o x e o y. Então, o x aqui aparece, é o primeiro elemento, né, o elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz. Tanto do lado esquerdo tem que ser igual ao correspondente da matriz que aparece do lado direito da igualdade. Ou seja, eu tenho o seguinte, 2x menos 1 tem que ser igual a 1. O menos 1 vai passar para o outro lado da equação positivo, aí eu vou ter 2x igual a 2. O valor aqui, o 2 multiplica, passa para o outro lado dividindo, então eu vou ter 2 divididos por 2, que é igual a 1. Depois eu tenho 5y mais 3, né, que é o elemento da terceira linha e da primeira coluna, tem que ser igual ao correspondente da matriz que aparece à direita da igualdade, ou seja, 5y mais 3 tem que ser igual a 0. Então, o mais 3 vai para o outro lado da equação negativo, o 5 multiplica, passa para o outro lado da equação dividido, ou seja, o valor de y é igual a menos 3 quintos. Bem, pessoal, a tarefa da semana é responder o quiz das aulas 12, 13 e 14, tá? Ele está disponível na plataforma como uma outra atividade, tá bom? Não deixem de fazer, tem um prazo aí que está indicado na postagem que eu fiz. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com as operações envolvendo matrizes e a gente vai ver, creio que sejam as mais simples mesmo, que são a soma e a subtração, tá? Então fiquem bem, até a próxima semana e já sabem que eu estou aqui para aquilo que for necessário, tá? Um grande abraço para todos.